Bom, gente, bem-vindos para a aula 2. E nessa aula a gente vai ver, da mesma forma que a gente viu na aula 1, como que trabalhava no ambiente de esboço 2D, nessa aula agora o foco vai ser o ambiente de modelo 3D. Então, para começar aqui, sempre a gente vai criar o arquivo. Então, novo, você seleciona o template métrico, standard, para iniciar o projeto. Deixa o ambiente criar aqui. O ambiente criado aqui, por padrão, ele já vai vir aqui no ambiente de modelo 3D criando dessa forma, né? Então, da mesma forma que a gente veio explicando cada componente aqui do ambiente de trabalho de esboço, a gente vai explicar um pouco agora o ambiente de trabalho de modelo 3D. Então, basicamente aqui no ambiente de trabalho 3D, aqui nas nossas ferramentas disponíveis, a gente vai ter o iniciar esboço, para iniciar o esboço, propriamente dito. A gente vai ter ferramentas de criação, para criar as formas. A gente usa, afinal, as ferramentas de criação. Se eu selecionar qualquer ferramenta de criação aqui, por exemplo, a extrusão, vocês vão ver que ela precisa selecionar algum esboço. Olha aqui, ó, selecione um plano para criar um esboço. Então, toda ferramenta de criação necessita de algum esboço, de alguma referência para conseguir executar a operação dela. Então, o fluxo de trabalho aqui no Inventor sempre vai ser esse. Primeiro a gente desenha o esboço 2D e utiliza alguma ferramenta de criação para gerar a forma que a gente quer. Então, aqui, ó, vamos iniciar, igual a gente tinha feito na última aula, um sketch aqui, bem básico. Cliquei aqui na ferramenta, ele vai visualizar os planos que eu tenho para criar. Vou selecionar o XY, né? Então, depois do esboço iniciado, vamos criar algumas formas aqui para a gente conseguir usar as ferramentas de criação. Então, vamos desenhar aqui um círculo, pode ser 100 milímetros. Vamos desenhar outro aqui, ó, um pouquinho maior. Vamos desenhar um retângulo. Vamos desenhar também, vamos desenhar um polígono. Aqui, ó. Puxar aqui, eu quero que seja um polígono. Pode ser assim mesmo. E vamos finalizar o esboço aqui no caso, concluir. Então, concluí o meu esboço, ó. Concluí meu esboço. Agora eu tenho os perfis já desenhados, ó. Vamos usar então agora uma ferramenta de criação. Vamos usar a ferramenta de extrusão para conseguir extrusar os meus perfis. Aqui, ó, as ferramentas do Inventor, vocês podem perceber, quando vocês passam o cursor do mouse em cima delas, ele vai informar o nome, o atalho e uma prévia de como é que a ferramenta funciona. Então é bem autodidata, vocês podem ir explorando as ferramentas e ver o que cada uma faz. No caso aqui, vamos utilizar a extrusão, e o que ela faz? Ela pega as arestas da sua geometria e desloca elas e puxa, literalmente puxa. Por exemplo, vou selecionar aqui, então vocês podem perceber. Vou puxar essa setinha, se eu puxar a setinha, o perfil vem extrusando junto. Então, ó, eu puxo aquelas arestas em uma determinada medida e gero um volume 3D, ó. Toda ferramenta de criação, na verdade, não só de criação, qualquer ferramenta que nesse software vai ter uma caixinha, alguma caixinha, aqui no caso é a caixinha de propriedades, que configura as propriedades da ferramenta. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou ter aqui uma aba de geometria de entrada, e o que eu preciso fornecer para a extrusão para ela funcionar? Eu tenho que ter um perfil, tenho que ter um plano de onde a extrusão vai começar, eu posso manipular o comportamento da minha extrusão nesse campo aqui, por exemplo, eu selecionei esse perfil, eu posso manipular o comportamento da extrusão, por exemplo, aqui está a extrusão no caso para o eixo positivo, eu posso extrusar ele para o eixo negativo, alterando o sentido, no caso sentido padrão, sentido inverso. Eu posso também fazer a direção simétrica, ou seja, para o valor que eu especifiquei aqui, ele vai extrusar metade para uma direção, metade para outra. Também posso especificar uma direção assimétrica, por exemplo. Eu posso extrusar uma determinada medida para cá e uma determinada medida para lá. Então, eu tenho esses 4 tipos aqui de direção para eu conseguir fazer minha extrusão. Aqui na saída é qual corpo, no caso isso aqui está relacionado à informação de corpo que está sendo gerado. Por exemplo, essa extrusão, ela está gerando uma informação de volume. Essa informação de volume, ela vai ser armazenada em um objeto que a gente chama de corpo. No caso aqui vai ser o corpo com o nome sólido 1. Aqui quando tiver mais corpos, vocês vão ver que essa operação muda um pouco. No caso aqui eu vou finalizar a ferramenta e eu já fiz a extrusão. Ah, percebam também que, ó, como eu executei uma extrusão, aquele perfil de esboço que eu estava trabalhando, ele sumiu. E ele some mesmo, por padrão, não precisa assustar, por padrão, ele some. O Inventor entende que você já usou, que tinha que usar lá, e ele desvisualiza, mas ele está apenas desvisualizado. Como é que eu acesso ele para visualizar de novo? Aqui na sua árvore do tempo, aqui nessa árvore de modelo, na sua árvore do tempo, você pode perceber que a ferramenta de extrusão gerou um ícone aqui na sua árvore do tempo. Esse ícone é a informação que a extrusão gerou aqui na sua árvore do tempo. Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, em expandir, vocês vão ver que o esboço que eu criei está armazenado aqui dentro da extrusão. E o que eu posso fazer, tá vendo que está cinza o esboço? Do mesmo jeito que se eu expandir os planos de origem estão cinza, por quê? Eles estão desvisualizados. Então, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e clicar em visibilidade para tornar eles visíveis novamente. Vou só amenizar essa pasta aqui de origem e vou trabalhar de novo. Ó, vou chamar de novo a ferramenta de extrusão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou extrusar esse perfil aqui. No caso aqui, ó, vou extrusar uma certa medida e eu quero que seja para uma direção só. Aqui o que eu quero mostrar é que dá para eu modificar da onde a extrusão está começando. Por exemplo, aqui nesse perfis D. Aqui, por padrão, a extrusão sempre vai começar no perfil, ou seja, no plano de desenho que você desenhou o esboço. Percebe que a extrusão, aqui, no caso, ela está começando do desenho e partindo. Esse aqui não, porque eu extrusei uma medida para cá e uma medida para cá, mas é uma exceção. Mas geralmente ele sempre começa do plano de perfil. Então, se eu modificar, se eu vir aqui e tirar essa informação aqui D, então, se eu clicar aqui para eu informar um novo plano que ele vai começar, por exemplo, eu vou informar esse plano aqui, ó. Ele, seguindo as orientações desse esboço, ele vai iniciar desse plano e executar uma extrusão. Então, eu posso iniciar de planos diferentes, a não ser diferentes do plano de esboço que eu acabei de desenhar. Então tá, deixa eu deixar lá no padrão. E o que eu posso fazer também, aqui ó, na questão da distância, em vez de eu ficar, por exemplo, deixa eu selecionar uma vista que favoreça essa visualização, eu preciso extrusar essa medida aqui, de forma que ela fique faceada aqui. Em vez de eu vir aqui e tentar acertar no olho, o que eu posso fazer é vir aqui no parâmetro de distância, eu vou selecionar essa opção aqui, até, e eu vou selecionar uma face, até onde ele vai executar a operação. Aqui ó.
Tinha bugado aqui um pouquinho, mas deixa eu chamar a função de extrusão de novo. Vou extrusar, vou definir que é só uma direção, ó. Pode ser a direção padrão. E aqui na distância, na opção de até, eu vou selecionar ela e vou informar até qual face eu quero que a extrusão seja executada. No caso foi até aqui. Se eu vir aqui, ó, eu posso ver que está totalmente paralelo, ó. Então ela coincidiu com aqui. Aqui nas saídas, vocês podem ver que agora mudou um pouco, ó. Agora saídas, eu não tenho mais a informação para criar um novo corpo. Ela mudou para booleano. Eu tenho 3 tipos de booleano, 3 tipos de operações aqui dentro do Inventor, ou qualquer outro software de modelagem. Você vai ter 3 tipos de operações para construir suas formas. Por enquanto eu não vou abordar isso aqui, eu só vou clicar aqui, entendo que eu só vou criar um novo corpo. Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, de novo sólido, e vou gerar um novo sólido. Eu posso mudar o nome do sólido, por exemplo, sólido nomeado. E vou clicar Enter para finalizar a operação. Aí, ó, vocês podem perceber que agora eu tenho 2 corpos, ó. Tenho 2 corpos isolados, eu tenho esse e esse. Tanto que se eu vim aqui no meu ambiente de trabalho, se eu expandir essa pasta de corpos, eu vou ter o sólido 1, ó. Que tá, quando eu passo o mouse ele destaca esse sólido. Eu vou ter o sólido nomeado que eu acabei de criar, ó. Então eu tenho 2 sólidos aqui trabalhando. Então eu tenho 2 volumes diferentes. Agora, por exemplo, se eu vou criar uma extrusão aqui dentro do círculo, por exemplo. Eu vou criar uma extrusão aqui nesse perfil interno do círculo. Então eu vou clicar, chamar a função de extrusão e vou executar uma extrusão, por exemplo, até aqui. Mesma coisa, informei o perfil, da onde ele está começando, tá tudo certo. Só que ao invés de eu criar um novo corpo, eu não quero criar um novo corpo. Eu quero que esse corpo que eu estou criando e esse estejam unidos. Então o que eu informo para o programa aqui? Eu forneço essa informação, que o tipo booleano dele é uma operação de união. Que eu vou fazer com que esses 2 corpos se unam. No caso aqui deu uma bugada, deixa eu voltar aqui. Selecionar o sólido. Aqui, ó. No caso aqui, ó, essa opção estava desativada. Então aqui, ó, por exemplo, novo corpo aqui, estava assim. Então eu vou informar a medida, e só que eu não quero criar um novo corpo, eu quero unir. Então eu vou vir aqui em união, e ele vai me pedir, qual sólido você quer unir? Vou selecionar, eu quero selecionar que ele vai se unir com esse. E posso fazer meus ajustes aqui, quando eu concluir a operação, perceba que virou um corpo só. Ó. Então, eu posso construir meu objeto com mais de uma extrusão. Ó. Bom, a gente viu a união, né? Agora vamos exemplificar a diferença. Então, ó, mesma coisa. Vou vir aqui, só para visualizar o perfil, vou chamar a ferramenta de extrusão. E o que ela precisa? Ela precisa do perfil, então vou selecionar um perfil que eu desejo extrusar. Só que agora eu quero eu quero recortar. Então, eu vou mudar essa operação aqui para recorte. E eu preciso informar a qual sólido eu vou estar recortando. Então, eu forneço a informação que é o sólido nomeado. Então, aqui. E eu posso ajustar a minha operação. Ó. Perceba que quando eu vou mexendo aqui, ele me dá uma pré-visualização e eu consigo ver o quanto o corpo está sendo cortado. Se eu extrusar demais, ele vai ficar passante. Ó. Então, vou extrusar só um pouquinho. Terminando aqui, eu posso vir aqui e dar um OK. Então, perceba, eu criei uma união para adicionar material e eu posso criar uma diferença ou um recorte para tirar material da minha modelagem. E somando esse recurso de unir e recortar, você vai lapidando e vai moldando as suas formas para o que você precisar. E também a gente tem o terceiro tipo, que é a intersecção, né? Então, para exemplificar ela, o que eu vou fazer é criar um novo perfil, ó. Então, vou iniciar, vou criar, perceba que eu posso criar perfis, ó. Eu não preciso criar esboço só nos planos de origem, não. Eu posso criar esboço em faces de corpos também, ó. Posso criar aqui, aqui, aqui. Na verdade, ó, para exemplificar, eu vou até criar um aqui, ó. Para ver que você não tem limite, você pode criar onde você quiser. Então, vamos criar aqui. Qual desenho eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui, eu vou criar um desenho genérico. Vou pegar um S-Spline e vou vir aqui e vou criar um trem, uma forma bem nada a ver, ó. Só para exemplificar bem o que é intersecção. Bom, então, com o desenho criado, vamos fazer uma extrusão. Então, eu vou selecionar, quero extrusar isso aqui. Vou mudar o tipo aqui, ó. Primeiro, não vou mudar não, vou só puxar aqui. E vou deixar como se fosse um novo corpo para a gente entender. Percebe? Se eu fosse gerar um novo corpo, ele ia pegar desse perfil aqui e vai até onde eu informei, né? A intersecção, ó, ela vai pegar somente, ela só vai adicionar material, no caso ela só vai deixar material onde o perfil, onde a extrusão conseguir interceptar os 2 objetos. Ou seja, se o perfil estiver vindo aqui, a hora que ele interceptar o corpo, então, ó, na hora que ele interceptou esse hexágono aqui, ele começa a adicionar material. E ele para quando a informação de volume do corpo termina. Então, a intersecção é isso, ela intersecciona o seu modelo. Ó. Ela vai deixar material só na onde tiver coincidente. Posso finalizar a ferramenta aqui? Perceba. Ó. Então, para continuar aqui, o que eu vou fazer é só fazer uma outra extrusão aqui. Eu estou usando só a ferramenta de extrusão porque ela é mais fácil de eu exemplificar. Mas ao longo das aulas a gente vai exemplificar as outras ferramentas. Agora, o que eu quero mostrar, eu criei esse tanto de forma, né? Criei várias formas. Só que depois delas criadas, eu posso usar modificadores, eu posso usar modificações para alterar a forma e a geometria das formas primárias que eu acabei criando. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou ter N modificadores, cada um tem uma função, cada um serve para alguma coisa. Por exemplo, eu posso ter um modificador de arredondamento, ó, e se eu selecionar ele, percebe que o que eu falei, ó, cada ferramenta vai ter uma abinha aqui de propriedades para você configurar o comportamento, o que ela precisa, informações numéricas. Isso aqui manipula o comportamento da ferramenta. Então isso aqui a gente vai lendo, vai aprendendo e vai aprendendo a usar as ferramentas e os modificadores. Por exemplo, o arredondamento. Para que eu uso ele? Eu uso ele para arredondar as minhas arestas. Por exemplo, aqui, ó, posso inserir tanto valor numérico como puxar a setinha. Vou clicar OK.
Percebe que eu arredondei aquela aresta. Então, se eu estiver fazendo um projeto e eu precisar arredondar uma aresta, eu uso o modificador de arredondamento. Do mesmo jeito, se eu precisar usar um chanfro, quiser fazer um chanfro, eu tenho uma caixinha aqui que configura as informações do chanfro, seleciono qual aresta que eu quero chanfrar e aplico. Mudei a informação do corpo, modifiquei ele. Digamos que, por exemplo, eu tenho um modificador aqui de casca. Então, se eu selecionar ele, selecionar uma face, ele vai gerar uma casca. Aqui, ó. Então, eu gerei uma caixinha. Aí, somando a criação com a modificação dos corpos, a gente vai gerando os nossos modelos 3D e as nossas modelagens. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos terminar explicando o que são essas operações de trabalho. Essas operações de trabalho, que nem eu falei, a gente tem como construir esboços através dos planos de simetria, né? Vou visualizar eles, ó. A gente tem como iniciar os esboços através dos planos. Mas afinal, e se eu precisar trabalhar com algum plano que não seja esses? Eu não quero trabalhar com esse plano, eu queria trabalhar com um plano inclinado, queria trabalhar com um plano tangente aqui. O que eu faço? Essas ferramentas aqui são dedicadas para você criar seus planos de construção, suas retas de construção, seus pontos de trabalho, para você conseguir se orientar, para você conseguir orientar e construir seu projeto mesmo. Então, nessas operações de trabalho, você vai poder criar planos. No caso aqui tem todas essas opções aqui para criar planos. Cada uma funciona de uma forma diferente, cada uma serve para alguma coisa. Você tem criação de reta, você pode criar eixo numa linha, através de 2 pontos, intersecção de plano, normal ao plano através de um ponto, através de face revolvida. Então você tem N maneiras de criar uma reta. E você também pode criar pontos para você usar de referência. Pode criar ponto no vértice, ponto no toroide, ponto na esfera. Tem várias opções. Então, vamos bem rapidinho exemplificar algumas operações dessa para a gente ter ciência mais ou menos como é que funciona. Então, digamos que eu preciso criar um plano de deslocamento. Ou seja, eu precisava criar um plano aqui, só que ele precisava ficar um pouco deslocado aqui. Então, vamos vir aqui no plano e vamos usar essa opção, deslocar a partir de um ponto. Percebe que o ícone deu uma mudada, né? O ícone do mouse, ele está pedindo para eu selecionar um plano. Se eu selecionar um plano, por exemplo, esse aqui, aí eu posso informar tanto o valor numérico que eu quero afastar, como vir aqui e selecionar a setinha e afastar, e dar um OK. E eu gerei um plano, que é deslocado em relação a esse. Ele é paralelo a ele e eu posso trabalhar nele. Então vamos trabalhar nele. Vamos, por exemplo, vamos criar um esboço. E percebe que eu posso criar o esboço nas faces dos corpos e no plano de construção que eu acabei de criar. Então vamos criar um esboço aqui nele. E vamos dizer que eu quero criar um retângulo. Pode ser só um retângulo mesmo. Vou vir aqui, selecionar a ferramenta de retângulo. Vou criar um retângulo aqui. Pronto. E agora eu vou extrusar esse retângulo, só para exemplificar a ferramenta mesmo. Vou clicar OK para unir. Então, eu usei esse plano como referência para desenhar outro perfil e conseguir trabalhar com ele. Vou dar outro exemplo. Essa questão dos planos médios. Por exemplo, eu preciso criar um plano entre duas placas. Eu posso vir aqui, selecionar planos médios, selecionar as duas faces e ele já cria um plano que é exatamente na metade dos dois planos. Vou dar o outro exemplo, que é esse aqui que é interessante. Tangente superfície através de um ponto. Para eu usar ele, a própria ferramenta já me fala, ela é tangente a uma superfície e através de um ponto. Então eu preciso de algum ponto para eu usar como informação. Então vamos criar aqui um sketch. Então vamos iniciar um esboço 2D nessa face aqui. Criei. O que eu quero fazer é gerar um pontozinho bem na borda aqui da circunferência. Então eu vou selecionar aqui do centro até a borda dela. Selecionei, pronto. Que eu criei eu me interesso nesse ponto aqui. Vou finalizar a ferramenta. Agora eu vou usar aquela ferramenta de plano tangente e eu vou fornecer a ele, eu quero que o plano seja tangente a essa superfície e o plano também passe por aquele ponto que eu acabei de informar, e ele vai criar, Então, esse aqui é um plano tangente à minha superfície. Por exemplo, se eu precisasse fazer um círculo aqui, então vamos iniciar um esboço, vamos criar o esboço naquele plano lá, e vamos desenhar um círculo, Desenhar um círculo aqui. Por exemplo, é um suportezinho. E vamos extrusar isso até colar ali, O caso aqui não ficou muito bom, O caso aqui ficou pequeno. Não gostei. Olha aqui, tá passando até pra cá. Isso aqui é até bom pra eu mostrar uma outra coisa. Não gostei aqui da operação. Eu já fiz a extrusão. O que eu faço agora? Eu tenho que voltar, dar um Ctrl Z? Não preciso, O software, o Inventor, ele é um software de modelagem que preserva o histórico de modelagem. Então percebe que todas as informações que eu executei nesse arquivo aqui, elas estão armazenadas aqui no menu, Então todas as operações foram armazenadas. Então, se eu vim aqui na extrusão que eu realizei aqui, por exemplo, se eu vim passando o mouse, eu consigo ver quais são as operações, Eu vou rastrear, rastrei, Achei onde que eu fiz essa extrusão. Se eu não gostei de algum parâmetro dessa extrusão, eu posso vir aqui, dar um duplo clique na ferramenta que eu quero alterar e modificar os parâmetros de entrada que eu tinha dado. Por exemplo, aqui eu não gostei que ficou muito pequeno. O que eu vou fazer agora? Vou falar que ela tem duas medidas. Ela vai vir uma medida para cá e uma medida aqui para fora. E vou finalizar a ferramenta. Alterei, modifiquei, sem precisar refazer. Eu posso modificar qualquer operação que eu fiz aqui. Por exemplo,
esse fillet aqui, ó, que eu fiz. Vamos aqui, vamos localizar o arredondamento aqui na árvore do tempo, dá um duplo clique. Eu achei que ele ficou muito grande, vamos diminuir. Vamos pôr só 8 aqui. Dá um Enter e finaliza a ferramenta. Aceitar e pronto, ele executou a ferramenta, ó. Então, essa aula foi uma aula bem rápida, bem resumida, bem genérica, do que seriam os conceitos de criar um esboço, fazer uma criação de alguma forma usando o esboço e modificar essas formas já criadas. E um pouquinho também de operações de trabalho, planos, retas, pontos. É bem resumido mesmo. Essa parte a gente vai pegar nas próximas aulas com a modelagem de peças reais. Reais não, peças técnicas para a gente ir exercitando, ir fazendo os conceitos e ir pegando na prática mesmo. Então, finalizando essa aula de ambiente, de ambientação ao modelo 3D aqui do Inventor. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.